Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, hoje, no Evangelho de hoje, nós temos a grande lição, o grande presente de Deus de receber a oração do Pai Nosso. Oração que é uma síntese de nossa fé. No início do texto, nós já percebemos que Jesus alerta para que não se use da oração como faziam os pagãos, com muitas palavras, pensando que poderiam alcançar a Deus repetindo muitas palavras. O próprio Jesus nos alerta que Deus já sabe do que precisamos. Por isso, é preciso aprender, dentro deste espírito da oração do Pai Nosso, que Ele nos ensina. É uma oração curta, feita de 7 pedidos, 3 relacionados a Deus e 4 relacionados às relações humanas. Nessa oração, Jesus mostra o exemplo de como deve ser a nossa relação com Deus. Também nos ajuda a aprendermos como fazer a oração. E é importante salientar que a oração do Pai Nosso, todos os grandes teólogos têm livros sobre essa oração. É uma oração que deve ser meditada com muita profundidade. E nesse momento nós vamos falar um pouco dela, mas essa oração daria muito tempo se fôssemos refleti-la com profundidade. A primeira coisa que precisamos perceber nessa oração é que Jesus usa uma palavra para iniciá-la que traz uma profunda intimidade, Abá, que, traduzindo, tentando uma tradução em nossa língua, quer dizer painho, paizinho. São as primeiras palavras de uma criança em relação ao seu pai. Então, Jesus nos convida a entrarmos nesta oração com muita intimidade, muita confiança, com muito carinho. Rezar a Deus é rezar a quem nos cuida, a quem protege, a quem tem carinho para conosco, a quem nos reconhece. E o início da oração, nós podemos colocar 2 palavras fundamentais: Pai Nosso e Pão Nosso. Aqui nós reconhecemos a fraternidade da qual estamos envolvidos. Rezar o Pai Nosso é reconhecer o irmão com todas as suas consequências. Pai Nosso. Eu não posso viver uma experiência de Deus egoísta, um Deus meu, mas sim aprender a rezar o Pai Nosso. O reconhecimento de ser filho de Deus e que a intimidade com Deus me traz o reconhecimento de nossos irmãos e irmãs. Deus não nos faz em separado para sermos isolados, para nos sermos separados, mas nos coloca nesta grande
essa grande família cristã, este grande universo familiar. Reconhecendo o irmão, reconhecemos a sua dignidade e também reconhecemos que o pão deve ser nosso, que o pão faz parte da fraternidade humana. É a oração da partilha. Pão nosso e Pai nosso é um reconhecimento universal de que estamos todos juntos, que somos todos irmãos e irmãs e que Cristo nos possibilitou isso. Que as dificuldades devem ser vividas juntas na partilha que Jesus nos ensinou. Assim, nós santificamos a Deus a reconhecer a dignidade humana de cada irmão e de cada irmã. Pedimos o reino de Deus e nos colocamos como instrumentos para a construção deste reino no dia a dia. Reino que só será pleno em Deus e que depende de Deus, não de nossas forças humanas, o que não nos coloca isento de colocarmos as nossas forças para vivermos aquilo que Jesus nos ensinou. E assim construímos relações mais justas e humanas entre nós, reproduzindo o amor de Cristo pela humanidade. Com o pedido do pão, reconhecemos a necessidade do perdão, que Jesus salienta nesse texto de forma importante. Aliás, a oração do Pai Nosso só encontramos no Evangelho de Mateus e de Lucas. Aqui estamos lendo no Evangelho de Mateus. E o perdão reconhece o grande perdão de Deus pela humanidade. Assim como Ele nos perdoa, nós devemos exercer o perdão com nossos irmãos. É nessa medida que seremos perdoados. Então, o perdão se torna uma rua de mão dupla. A nossa relação com Deus está ligada à nossa relação com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Reconhecemos que o mal faz parte e que está presente em nosso meio. Não podemos cair nas tentações. Por isso é preciso estarmos em ligação com o Pai, em constante ligação com o Pai, reconhecendo os grandes perigos da tentação que está em nossa volta. Somos criaturas limitadas, humanas, e deveremos saber viver essa experiência de nossa liberdade, muitas vezes usada de um modo errado, prejudicando e destruindo. Não cair na tentação das palavras fáceis, dos caminhos fáceis. Não cair na tentação das armadilhas e de tudo aquilo que desvia a palavra de Deus de seu sentido originário. E reconhecemos que sem Deus não podemos vencer o mal. Livrai-nos do mal. Nessa tarefa humana de nossa caminhada, não temos as forças para vencer o mal. Só Cristo o venceu. E é nesse espírito de Cristo que essa fraternidade constrói a vitória. Assim, somos comunidade e reconhecemos a comunidade humana, cristã, como vontade de Deus. Vontade que se faz no dia a dia, em nossas atitudes, com nossas atitudes. Reconhecer o senhorio do Pai, reconhecer a fraternidade humana, reconhecer a necessidade da partilha, reconhecer a
consequência de nossa liberdade, reconhecer a nossa fragilidade ante o mal. Tudo isso está presente nessa grande e linda oração, uma síntese da própria fé cristã. Todos os grandes teólogos têm livros ligados a essa oração, explicando. Aqui é uma pequena fala sobre ela, mas que deverá ser sempre refletida, será sempre um ponto de reflexão para todos nós. Quanto mais consciência tivermos desta oração, mais entenderemos esse caminho de Deus. Por isso é uma oração que deve ser sempre meditada, aprofundada, rezada. Não de forma superficial e rápida, mas penetrando em toda a sua beleza. E assim, cada vez que a rezamos e a meditamos em nosso coração, vamos penetrando em mais mistérios e descobrindo toda a beleza desse Deus que se revela a nós através de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a reconhecermos a importância do Pai Nosso, que ela nos tire do egoísmo e nos faça ser irmãos e irmãs. Que a cada dia, durante essa quaresma, esse período quaresmal, essa oração seja cada vez mais entendida por nós, nas relações que temos com os irmãos, na relação que temos com Deus. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.